ninguém te deve nada. Nem a vida, nem o universo, nem seus pais, nem as suas amizades ou seus relacionamentos. Ninguém te deve nada. E quando você chega a esse ponto de entender que ninguém te deve amor, carinho, compreensão, uma surpresa, te agradar de todas as formas, você entende que quem tem que fazer é você mesma. Quem tem que se agradar, quem deve alguma coisa aqui é você para você mesma. Somos nós para nós mesmas. E nisso a gente entra num papo que é muito legal da gente ir construindo, que é a coragem de ser a sua própria companhia. Que é muitas vezes desconfortável, né? Se a gente está muito acostumada a estar em grupo, em pessoas, em relacionamentos amorosos ou familiares. Aí a gente começa a entender que a nossa própria companhia é difícil. Porque a gente pensa demais, a gente fica ansiosa, a gente relê várias vezes a mesma página da vida. E a gente fica ali naquela mastigação ali do que aconteceu ou do que vai acontecer, imaginando vários cenários, do que você poderia ter dito, do que você poderia ter falado, ou que você gostou disso, não gostou daquilo, ou esperando todo esse tempo que alguém fizesse algo por você. Quando a gente faz muito por alguém, esse lado eu conheço, um coração bondoso, um coração altruísta, benevolente. E aí a gente para às vezes e pensa, puxa, mas eu já fiz tanto por essa pessoa. E ela não pode nem, sei lá, me ligar no meu aniversário? Ou não sumir da minha vida? Tem gente que some, né? Que some. E a pessoa tem o direito, todos nós temos. É claro que a gente tem uma responsabilidade afetiva, né? Com todas as pessoas que a gente se relaciona de alguma forma, seja na amizade ou qualquer outra. Mas a gente também tem livre-arbítrio. Ir, vir, como todo mundo tem. Então, quando a gente aprende que a gente pode, a gente entende que o outro pode. E quando a gente entende o que a gente gosta, a gente consegue transmitir isso para o mundo e para as outras pessoas. Por exemplo, você gosta de atenção? Quanto de atenção você dá? Daí a gente entra numa questão que é muito interessante, porque essa atenção, esse amor, que seria um amor próprio, né, um amor genuíno para si mesma, ele constrói muita coisa ao longo da vida. Ele constrói uma reteza, uma estrutura própria que você vai levar para sempre com você, ninguém tira. E isso você vai ganhando ao longo do tempo, com estudos, com vivência. A vivência é o mais importante, gente, porque a gente fica enfiada dentro de 4 paredes o tempo inteiro, vivendo só de internet, não dá, a gente não constrói, a gente não consegue ter esse conhecimento mais amplo, porque cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um mundo à parte, é um mundo cheio de novidades, cheio de coisas para compartilhar com você. Do mesmo jeito que você é um universo muito complexo, muito cheio de coisas incríveis, coisas a se desenvolver, coisas a se aprender, coisas a se mudar. Mas isso tudo quem tem que dizer, quem tem que saber o que é você mesma. Ninguém tem que chegar aqui e dizer para você assim, você tá errada nisso, tá errada naquilo. Então vamos se desenvolver antes, vamos se desenvolver antes de se relacionar, antes de exigir para o mundo que ele seja tudo o que a gente quer que seja. Então, eu sei que tem muitas mulheres nessa faixa etária, entre os 40 anos, que passaram por longos relacionamentos e que estão solteiras, sozinhas há pouco tempo. Sozinhas talvez não, né? Mas solteiras e de repente a mulher se percebe não sabendo nem o que gosta de comer, por exemplo, onde ir, ou como se vestir até, dependendo do quão tóxico era o relacionamento que ela tinha. E por isso que é tão importante a gente saber o que é o nosso lugar, o que é possível de existir e o que não é. Então a gente precisa colocar uns limites, e esses limites você só vai desenvolver se conhecendo outras pessoas, conhecendo lugares,
se arriscando mais, se desenvolvendo sempre, que a vida é uma constante de aprendizado, né? Uma constante de evolução. Então, quando a gente foca nisso, em crescer, em evoluir, a gente se torna pessoas mais incríveis, mais atraentes, mais magnéticas. E aí a gente vai conseguindo o que quer da vida, né? Aquilo que a gente espera da vida, mas que ela não deve, a gente vai conseguindo por quê? Porque a gente se desenvolveu. E a gente, de repente, tá num lugar que a gente gosta de estar e que a gente merece até estar. E eu fiz uma listinha muito simples, muito rápida, de algumas coisas que me ajudaram ao longo da vida. Eu já sou o contrário do que eu falei agora, né? Eu sou uma pessoa, sou uma mulher que viveu pouquíssimas relações na vida e foram pouquíssimos anos me relacionando amorosamente. Também não vivo com a minha família há muito tempo, né? Com a minha mãe, a gente mora bem distante. E então eu sou bem solitária há muito tempo. Então esse tema sobre a solidão e sobre o, o amor próprio, conviver consigo mesma, se autoagradar, é um tema que eu gosto muito. E é um tema que eu posso trazer para vocês uma experiência, uma prática e aconselhar vocês, né, dicas de como que a gente consegue chegar num lugar de ser uma mulher mais livre, mais solta no mundo, sem pensar no que os outros estão pensando, sem se preocupar com isso. E a gente vai começar de uma coisa muito básica, assim, que eu acho muito gostoso, que é ir no cinema sozinha, ou num teatro, ou num show até. Porque isso, você vai se colocar num lugar onde tem muita gente. E eu já fui em shows incríveis sozinha. Shows assim que eu gosto e eu não tenho pessoas para ir comigo. Então, sempre chego, já começo a conversar com alguém. Ai, eu não sou tão extrovertida assim. Gente, eu também não era. Eu fui trabalhando isso, entende? Eu fui aprendendo a ser. Então você chega, conversa, fala sobre a música. O que conecta todo mundo que tá ali? A música, o filme. O cinema não é para conversar, né? Mas o cinema também é muito interessante de você ir, que você pode escolher o filme, escolher o que você vai sentir ali sozinho. Você pode chorar sem pensar, ai, né, que vergonha ter alguém do meu lado, ou do que os outros vão pensar, porque a emoção de todo mundo ali é meio que a mesma e você pode sair do cinema pensando ainda no filme, sem ter que já ter um comentário sobre. Enfim, é uma experiência muito incrível e que eu já fiz muito e eu recomendo pra caramba, assim, até pra quem tá em relacionamento também, a gente pode fazer as coisas sozinha, né? A gente não tá amarrado a nada nem a ninguém. A outra coisa que eu acho muito gostosa, que eu fiz muitas vezes, foi sair para jantar sozinha. Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu queria sair para jantar, queria comer tal coisa. Mas com quem que eu iria, né? Não tem ninguém para ir junto comigo. Mas, gente, poder fazer isso sozinha, você entender que você pode ir e pedir uma mesa para um, é libertador. Porque não precisa ser, ah, eu não gosto desse restaurante. Ah, ele não tem a comida para mim. Ah, não sei o quê. Então, você só escolhe o restaurante que você gosta ou que você quer conhecer e vai. E pede uma mesa para um. E não aceite balcão, hein? Porque às vezes querem colocar a gente no balcão como se fosse comer rápido. Mas não. É para fazer uma refeição muito boa. Tomar uma bebida que você goste. Pode ser até uma água com gás com limão. Ou um vinho excelente que você gosta. E pronto, satisfaça-se nesse momento, sem ficar rolando feed, sem ficar olhando o que os outros estão fazendo. Se tiver uma bandinha ao vivo, assim, tocando alguma coisa também, melhor ainda, ali numa música calma. Ou se você gosta de uma coisa mais agitada, também vai no que você gosta de fazer. Mas não deixe de fazer. Eu já fui em muitos restaurantes assim que foram muito legais. Eu já chego, já pergunto como é o nome do garçom que vai me atender, ou da mulher também, às vezes não é homem, é uma mulher. Ótimo, gosto muito. E já converso, já peço dicas, já peço sugestão. E assim, eu não me sinto tão só. E também
Enfim, estou ali me satisfazendo. E não é pra postar tudo isso, tá, gente? Tudo isso eu tô falando assim que é pra você mesma. Não é pra provar. Não vou chegar aqui no final e falar, posta uma foto e me marca. Não, pelo contrário, deixa o celular na bolsa. Outra coisa que eu acho muito gostosa de fazer é uma viagem. Uma viagem sozinha. Sim, uma viagem sozinha. Conheço muitas mulheres muito incríveis que fazem viagens sozinhas e que têm experiências muito maravilhosas, conhecendo cidade próxima, cidade com cachoeira, para quem gosta da natureza, eu recomendo, ou um pedaço do nosso país que é imenso, ou outro país até. E são experiências muito incríveis, porque você sempre acaba conhecendo alguém, você sempre acaba se divertindo e tendo ali a sua própria experiência. Eu acho muito bom e recomendo, gente, né? Quem tem carro, pega o carro, dirige, vai para uma cidade perto, uma viagemzinha de fim de semana, maravilhoso. Aprenda a dormir só num lugar diferente, sabe? Tem tudo isso, assim, que é transformador também. Pode parecer bobo, mas é muito bom. Outra coisa é o banho de floresta. É tão recomendado. É uma cultura que, se eu não me engano, é japonesa, que eles recomendam o banho de floresta. Então, quando você tá assim, angustiada, ou se sentindo muito só, ou se sentindo muito pequena, você vai na natureza. Eu gosto muito da praia, gosto muito de rio, de cachoeira. Aqui a gente não tem muita floresta assim acessível, né, ou segura, mas tem muitos lugares que tem sim e que dá pra gente fazer pesquisa perto da sua casa, pesquisa ou na viagem mesmo, um lugar que você consiga se chama um banho de floresta, mas seria um banho de natureza, né? Seria esse momento que você vai para ficar contemplando. Olha cada líquen nas árvores, olha como a folha da árvore é diferente. Até para aprender nomes das árvores, eu acho muito legal. Os pássaros que cantam ali, tudo isso é muito maravilhoso e é muito fonte de vida. A natureza é fonte de vida, né? Então, quando a gente faz isso, é tão gostoso. Ousar no silêncio absoluto. O nada. Simplesmente o nada. Eu acho que isso nos tempos atuais é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente tá sempre ouvindo um podcast ou rolando um vídeo no YouTube enquanto a gente lava uma louça, enquanto a gente faz alguma outra coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender muito, então eu tô sempre fazendo isso, mas eu me esforço, inclusive em feriadões, em feriado, assim, eu falo, vou parar e consigo ficar na rede, que eu amo uma rede. Não posso ver uma rede que eu já quero deitar ali e ficar olhando pro céu. E é uma coisa que eu faço desde pequena, quando eu tinha ali, infantil mesmo, assim, criança mesmo. A gente tinha uma rede em casa, e tinha um quintal, então tinha um céu bem grande, assim, né, pra ver. Nas cidades grandes, às vezes a gente olha pro céu e é um céu, né, reto, assim, entre prédios ou alguma coisa assim. Mas você fica olhando pro nada. E pode ser de dia, pode ser à noite para ver as estrelas, mas você conseguir contemplar a sua existência, só a sua existência, assim, ficar ali contemplando o silêncio, vendo o que que tem de barulho, o que que tem de um grilo cantando, um sapo, aqui tem muito, mas eu entendo que nas cidades grandes seriam mais uma moto com escapamento estourando, mas mesmo assim é interessante porque você começa a esquecer do que tá ouvindo, assim, e ficar mais numa coisa mais interna, mais interior, mais você com você mesma. E não é para queimar a cabeça pensando demais em soluções, em problemas, é só para estar ali existindo de uma forma natural, né? E num silêncio que eu acho que é a nossa natureza. E, gente, fazer essas coisas sozinha, que eu estou dizendo aqui, como um autodesenvolvimento, uma autodescoberta, não estou falando para você que você tem que ser sozinha. É muito pelo contrário, você vai se desenvolver para entrar em relacionamentos melhores, para ter amizades melhores, para conhecer aquela pessoa que você tanto quer conhecer. E aí você já vai saber qual é a bebida que você gosta quando você vai no restaurante, qual é a comida que você gosta de comer, o que que você gosta de ouvir.
Qual é o seu silêncio? Entende? Coisas assim que às vezes a gente acaba esquecendo de si, porque a gente tá sempre cuidando de tanta coisa, cuidando dos outros e dando conta de mil coisas. Então, esse vídeo é para te dizer que você não precisa e nem deve ficar sozinha. Mas não se enfie em roubadas, não se enfie em relações tóxicas. E nisso eu digo todas as relações: as amorosas, as de amizade, as familiares e as de trabalho. Porque tem muitas pessoas por aí e com certeza tem muitas pessoas que ressoam com o que você é, com o que você sente, com o que te atravessa também. Quero saber se isso faz sentido para vocês. Qual dessas coisas vocês já fizeram ou querem fazer ainda? Porque na minha mentoria eu vejo mulheres muito incríveis e que de repente estão assim, não sei o que quero fazer, só sei que eu quero mudar, sei que essa vida não tá me satisfazendo e eu preciso fazer alguma coisa. Adoro atender, porque esse é meu tema favorito. É as grandes mudanças que a gente faz na vida, são os saltos que a gente dá, que eu falo, nossas mudanças não são um retroceder e nem um recomeçar do zero. São degraus que a gente sobe, são pulos que a gente dá para um desenvolvimento, para uma transformação pessoal. E que é muito lindo de ver quando você olha para trás. Na hora dói, na hora pode ser que seja cansativo, chato, mas acompanhada com uma mentora fica melhor, fica mais fácil. A gente acha soluções juntas. Eu guio, eu acompanho, eu uso a minha experiência de muitas mudanças e de muitos rolês sozinha para trazer para vocês essas coisas que são pequenas até diante da imensidão da vida, mas que podem fazer toda a diferença no seu caminhar. E isso é muito lindo. É só você que pode fazer por você. Só você que pode se desenvolver por você. Quando você aprende a amar sua própria companhia, para fazer todas essas coisas, você não precisa mais usar outras pessoas como muleta. Entende? Fica ali se enfiando ali com pessoas que não faz sentido para você, que nem te satisfazem, que nem te faz feliz. E quando você deixa de usar as pessoas como muleta, fica mais leve, fica mais fluido, porque você dá conta de si. E isso é muito bom. Eu quero que daqui para frente, esse ano, ano que vem, daqui 10 anos, que você consiga ser sua melhor amiga, sua melhor companhia. Quando você pensa, vou fazer tal coisa, para quem que eu vou contar? Escreve no teu caderno, tenha um diário, escreva para você. É isso, a gente não precisa postar, provar nada para ninguém. Provar nada para ninguém. A gente precisa fazer por nós, a gente precisa se amar e a gente precisa se realizar, porque essa vida passa muito rápido e a gente tem que estar aproveitando e fazendo o nosso melhor. Então, guarda isso consigo e eu te vejo no próximo vídeo.